Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, e eu estou sob o homofórum de Dom Atanásio de Salix. Uma pessoa deixou nos comentários de algum dos vídeos meus, falando: Padre, você pode falar mais sobre as zeoses? O que é a zeose? É a deificação do ser humano, sim. E eu pedi para essa pessoa um pouco de paciência, né? Porque além de padre, eu sou professor de geografia. Enquanto sacerdote, o meu sacerdócio não é uma profissão. Não sou remunerado por ser sacerdote, nem quero. Para que eu não cometa o pecado de simonia. Então, assim, eu ganhei o sacerdócio de graça pela graça de Cristo e por mercê do meu arcebispo, Dom Atanásio. Então, eu recebi o sacerdócio de graça, então ele tem que ser dado, os dons do Espírito Santo têm que ser transmitidos através de mim, de graça, de forma gratuita. Então, é claro que eu preciso ter o meu emprego para eu sobreviver. E eu sou professor, então eu tenho muitas tarefas enquanto padre, professor, e né, eu tenho meus deveres, então me sobra pouco tempo. E aí eu pedi um pouco de paciência e tal. Como ontem eu fui dormir cedo, hoje eu acordei por volta das 4 da manhã, eu li o livro Las Eoses, la finalidade da vida humana, do Arquimandrita Geórgios, do Monte Athos, um livro de entre 60 e 70 páginas. Então eu li esse livro, né, que foi traduzido do grego para o espanhol. Então li esse livro em uma hora e meia e tal. Então é dessa perspectiva e de algumas outras que eu vou falar das eoses, do conhecimento que eu obtive lendo alguns livros ortodoxos. Infelizmente, temos pouca literatura ortodoxa em língua portuguesa em livros físicos. Nós temos uma editora ortodoxa, que é a edição Savas, né? Que fica no nordeste do Brasil. Recomendo essa editora. Bom, então vamos falar da zeoses, né? A zeoses é a finalidade da igreja humana. Então, para a igreja ortodoxa, e aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui. Abre parêntese. Então, a doutrina das zeoses é uma outra coisa que nos separa da igreja romana, da igreja dos franco-latinos. Então, ainda que os latinos negassem o filioque, ainda que eles negassem a supremacia do Papa sobre todos os bispos, a infalibilidade papal, que ainda que eles aceitassem no seu clero sacerdotes casados, ainda assim algo nos separaria definitivamente, que é a questão da zeoses, das energias incriadas de Deus. Vocês vão entender daqui a pouco quando eu continuar explanando. Claro, quem fica até o final do vídeo. Então, fecho parêntese aqui, né? Fecho parêntese. Então, a doutrina das zeoses é a deificação do ser humano, se tornar Deus. Então, o objetivo da Igreja Ortodoxa é a zeose, a divinização do homem. Não é um aperfeiçoamento moral. Não é um aperfeiçoamento moral. Para os ocidentais, eles têm uma percepção de que o objetivo final da sua igreja é o aperfeiçoamento moral, é melhorar o homem, torná-lo melhor e tal e tal. E isso porque eles não podem aceitar as energias incriadas, né, que é a Haris, em grego Haris, que é a graça. Então, para eles é o aperfeiçoamento moral, mas para a igreja isso não tem sentido. O objetivo é a divinização do homem. Foi para isso que
Deus se fez homem, que Deus se encarnou, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo, né, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se fez homem, isso é a doutrina dos padres da igreja. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. E o homem se torna Deus pelas energias incriadas. Pelas energias incriadas. Então o homem não pode, porque assim, os latinos dizem que Deus é apenas essência, substância. Ora, se Deus fosse só substância, nós não poderíamos participar dessa deificação. Não poderíamos ser participantes da natureza divina, porque a substância de Deus é incomunicável. É incomunicável. Só participa da substância divina o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apenas essas três pessoas participam, porque são Deus desde sempre e para todo sempre. Nunca houve um momento que o Espírito Santo não fosse Deus, que o Filho não fosse Deus ou que o Pai não fosse Deus. Então, essas três pessoas participam da substância divina. E a substância divina ela é incomunicável, porque se alguém participasse da, dessa natureza divina, dessa essência, essa pessoa existiria desde sempre junto com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então, nós participamos da divindade através das energias incriadas de Deus. Então, para nós ortodoxos, Deus é substância e também energias. Através dessas energias, que é a Haris, a graça, né, é que as pessoas podem se deificar. Então, lá no Gênesis está escrito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos os homens, todos os seres humanos são imagens de Deus. Agora, a semelhança cabe ao ser humano. Cabe ao ser humano se assemelhar a Deus. Através das orações, da penitência, da santificação. Quanto mais alguém procura se aproximar de Deus, vai se assemelhando a Deus. Deus vai derramando a sua graça em criada. Então existe uma metodologia que nos foi ensinada pelo próprio Cristo, pelos apóstolos e pelos santos padres, como a gente vai se divinizar. Então, para os latinos, não existe graça incriada. A graça para eles é uma criatura, uma coisa criada. Então, como é que uma criatura nos pode divinizar? Não pode, porque ela é finita, ela é criada. Não tem como essa criatura, no caso dos latinos, que eles chamam Aharis, que é a graça, nos santificar. A gente só pode ser deificado, a gente só pode ser deificado através da graça incriada, das energias incriadas. É através das energias que podemos nos deificar. Então a graça ela precisa ser energia e incriada. Se não for energia incriada, não temos como nos deificar, não temos como ser participantes da natureza divina, como escreveu o apóstolo Pedro numa de suas epístolas. Então, a concepção de Deus dos latinos é um Deus fechado em si mesmo, que não pode comunicar a sua deificação para os seres humanos. Então, eles não falam das zeoses, porque se eles falassem, eles cairiam no panteísmo. Se Deus é apenas essência e não energias incriadas, então eles cairiam no panteísmo. Na verdade, o hinduísmo, falando dessa coisa de panteísmo, o hinduísmo ele é panteísta. Então é um Deus impessoal e Deus é apenas substância. Então quando as pessoas realizam suas práticas hinduístas e idólatras, elas acabam entrando nessa essência divina e aí tudo é Deus, tudo se confunde e tal. Mas se tudo é Deus, nada é Deus também. Tá? Então o único modo de participar da divindade
é através das energias incriadas e não da substância de Deus. Foi isso que foi defendido por São Gregório Palamas no século XIV, contra o monge Barlaão, né, que se opôs ao ensinamento dos padres da igreja sobre as energias incriadas. Infelizmente, no mundo ocidental, né, não se publica os padres orientais, não se publica, quer dizer, pelo menos no Brasil. Hoje, se você for para a Europa, né, há publicações dos padres orientais, principalmente, né, São Máximo, confessor, que é de muita importância. E se encontra também obras de São Máximo na Filocalia e tudo mais, que é muito importante para se conhecer a doutrina da deificação. Bom, para vocês entenderem, né, o que é a essência ou a substância e o que é energia. Vocês conhecem a mim através dos vídeos Padre Policarpo, mas vocês não podem nunca participar da minha substância, o que eu sou intimamente. Vocês não podem conhecer a minha substância, participar da minha substância, ser quem eu sou, mas vocês podem participar das minhas energias. Então vocês me conhecem pela minha voz, pela minha imagem, né, pela reprodução da minha voz, pela minha imagem. Vocês me conhecem pelo meu conhecimento, pelo modo que eu me expresso, pela minha inteligência. Tudo isso são minhas energias. Então, o modo como vocês podem me conhecer é através do conhecimento, por isso que vocês estão aqui. É o modo como eu falo, a minha imagem e tudo mais. Quando vocês veem, por exemplo, quando vocês veem, por exemplo, um quadro do Van Gogh, né? Van Gogh já morreu há muito tempo. Vocês podem conhecer o Van Gogh por uma energia dele indireta. A energia dele indireta é o quê? É o que ele fez, a obra dele, são os seus quadros. Então vocês acabam conhecendo o Van Gogh. Então, se você for educado nas artes, você vai olhar um quadro e dizer, não, isso aqui é Van Gogh. Ou seja, você de certa forma conhece Van Gogh por uma energia indireta de uma coisa que ele deixou no mundo, que são seus quadros, suas pinturas. Então essa é uma energia indireta. Então há duas formas de energias, né? A direta, que é quando você convive com aquela pessoa, você conhece o modo como ela se expressa, fala, sorri e o que ela faz, né? Por exemplo, o meu arcebispo Dom Atanásio. Eu não posso participar da substância dele, mas eu posso participar de suas energias. O modo como ele se expressa, o modo como ele fala, seu comportamento, a sua bondade, a sua generosidade, os seus ensinamentos, o cuidado que ele tem com seus padres. Então, essas são as energias de Dom Atanásio. Tá? Então, eu dei esse exemplo para vocês entenderem como é que funciona. A mesma coisa com Deus. Né? Então, eu não posso estar na substância de Deus. Na substância divina só está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu posso participar das energias de Deus, dessas manifestações que também são incriadas, que são eternas, que são as energias. Agora, para a Igreja Ortodoxa, a finalidade da vida humana não é um progresso moral. Porque se fosse um progresso moral, Deus não precisaria ter se encarnado, Deus não precisaria ter feito seu ministério público durante 3 anos, não precisaria ser crucificado, não precisaria ter ressuscitado e subido aos céus. Se Cristo fez tudo isso, se o Logos se encarnou, se Deus se fez homem, é porque o objetivo final é a deificação do ser humano. Ora, a história nos mostra que na Grécia houve homens justos, Sócrates,
Aristóteles, Platão, que, aliás, Aristóteles deixou até obras de ética, né, de aperfeiçoamento moral. Então, essas obras de Aristóteles, dos filósofos gregos, contêm o logos espermático, espermatique, que é o que? Sementes da verdade. Sementes da verdade. Então, se fosse apenas para o progresso moral, os filósofos da Grécia Antiga, eles já teriam encaminhado a gente para o progresso moral. E muita gente consegue esse progresso moral, como os filósofos conseguiram na antiguidade, os líderes judeus que viveram, como você pega o exemplo de Tobit, lá no livro de Tobias, os Macabeus, você pode conseguir um progresso moral. E para o progresso moral não precisaria da encarnação do Verbo. Então a finalidade da Igreja Ortodoxa, que é a Igreja de Jesus Cristo, é a divinização do ser humano, é a zeoses. Tá, e como nós podemos conseguir as zeoses? Nós podemos conseguir as zeoses, assim, existe um método que a gente precisa estar na igreja para conseguir se santificar. Então é através dos sacramentos. O primeiro deles é o batismo, né? Ser incorporado no corpo místico de Cristo. E a crisma, que a gente recebe junto, né? Que a igreja romana separou a crisma do batismo. Então a gente precisa ser batizado e crismado para participar, depois receber a Sagrada Comunhão, que é o corpo e o sangue de Cristo, que está cheio da energia incriada, confessar os pecados ou receber a absolvição dos pecados na quarta-feira santa, né, ou através do sacramento da unção dos enfermos, que a pessoa que recebe a unção dos enfermos recebe dois sacramentos, o óleo para a cura do corpo e da alma e a absolvição. Então, receber a absolvição, se arrepender através das orações. Então, o processo da deificação, primeiro é o arrependimento. É o arrependimento. E é por isso que a gente faz a oração do coração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Que é a oração constante do cristão ortodoxo, principalmente do monge. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha piedade de mim que sou pecador. Que é feito com Combusquine, que já fiz um outro vídeo sobre Combusquine, que você já deve ter assistido. Quem não assistiu, vou deixar um card que vai aparecer na tela, em algum lugar da tela, aí, sobre o Combusquine. Tá? Então, essa oração nos deve levar ao verdadeiro arrependimento, e depois entra o processo de casar-se, né? Casar-se, que é a purificação. A purificação. Então, nós vamos nos purificar a nossa mente, né? Purificar a nossa mente. Então, evitar pensamentos de ódio, de egoísmo, pensamentos obscenos. Então, purificar nossa mente. E como é que a gente purifica nossa mente? Tendo ícones da Mãe de Deus, ícones de Cristo. Quando a gente olha o ícone nos transmite essa energia incriada de Deus. O ícone da Mãe de Deus, do Cristo, isso acaba nos purificando. Porque quando a gente tem na nossa mente, né, o reflexo do ícone, aquilo nos ajuda a pensar, a nos focar nas coisas divinas e purificar nossa mente. O único lugar onde nós podemos encontrar as zeoses é na igreja, e por isso que o cristão deve frequentar as divinas liturgias, deve frequentar, deve participar, porque a igreja toda ela reflete as zeoses. Então quando você vê os ícones dos santos e tal, ou seja, eles fazem parte do corpo místico de Cristo. Eles foram santificados, eles foram deificados.
E esse é o motivo pelo qual nós ortodoxos beijamos os ícones dos santos, nos prostramos, beijamos suas relíquias, nos prostramos. Por quê? Porque aqueles santos eles foram deificados, receberam a energia incriada de Deus. Eles se tornaram deuses. Claro, lembrando que eles não participam da essência de Deus, e sim das energias incriadas. As energias incriadas estão nas relíquias dos santos, né, nos seus ossos, nos seus corpos, nas suas roupas, as energias estão nos ícones, nos objetos sagrados da igreja. Tudo está ali repleto de energia incriada de Deus. Então é por isso que nós beijamos o altar, meus padres no caso, meus sacerdotes. É por isso que nós beijamos as relíquias, os ícones, porque sabemos que aqueles santos foram deificados, eles têm a energia divina, a energia de Deus que está neles, está em suas relíquias. Tá? Esse é, é o motivo pelo qual beijamos as relíquias e os ícones. Bom, e na liturgia os santos participam conosco da liturgia, porque existe a comunhão dos santos. Quando alguém morre, a pessoa ela não deixou de participar do corpo místico de Cristo, que a igreja é uma só, ela está no céu e ela está na terra. Então existe essa comunhão dos santos, coisa que é negada pelos protestantes, né? Que existe um corte quando a pessoa morre, se ela vai para o céu e tal, então ela tipo não participa mais da vida da igreja. A igreja continua sendo o corpo de Cristo, quem está no céu e aqui está na terra, participa do mesmo corpo místico de Cristo, está interligado. Bom, depois da Trindade, que é o próprio Deus, a pessoa mais próxima de Deus é a Virgem Maria. É a Virgem Maria. Ela é. Por isso que nós celebramos a liturgia. Mais venerável que os querubins, mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste a luz ao verbo de Deus, logo és verdadeiramente mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Ela é superior aos querubins, aos serafins, e esses seres maravilhosos acabam também venerando a Mãe de Deus. E ela sozinha tem mais luz que todos os seres angélicos, porque ela é a mãe do próprio Deus. E foi graças ao seu sim, à sua obediência, que Cristo pôde entrar no mundo e nos levar para a zeose, para a deificação. Se não fosse a Virgem, nós não teríamos a zeose. Seria impossível a zeose. Por isso que a igreja magnifica e glorifica a Mãe de Deus. Ela tem um papel primordial. Como Eva derrubou Adão, a Virgem restabeleceu o homem. Ela é a nova Eva. Ela é a Eva obediente, o que a nossa primeira mãe não foi. Como Cristo é o segundo Adão e o melhorado Adão, que nos leva para a deificação, para nosso estado original ou para além dele. Então essa é a doutrina da zeoses. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei ser o mais breve possível, dando uma introdução a zeoses. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aí o like, isso é muito importante para o crescimento do canal, para que a plataforma recomende este vídeo para outras pessoas, para que mais pessoas assistam. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para ser avisado de novos vídeos. Comenta, deixa seus comentários aí, quero saber o que você achou do vídeo. E compartilhe este vídeo nas suas plataformas, nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo. E que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe a todos nós, agora e sempre, se lembre de nós, no seu reino. Deus abençoe a todos vocês.